Como identificar um choque válido? Um choque válido precisa ter três confirmações principais. A primeira confirmação, captura de liquidez. O primeiro passo é a captura de liquidez. O preço precisa buscar regiões onde existem ordem acumulada, como topos duplos, ok? Como topos duplos, fundo duplo, suporte e resistência, uma LT, uma LTB, PDH, PDL, PWH e PWL. Ou seja, o mercado precisa caçar a liquidez antes de reverter. Isso acontece porque o institucional precisa de volume para movimentar o preço. Então, primeiramente, para validar um choque válido, ok, o mercado precisa de capturar uma liquidez que está camuflada em topos duplo ou fundo duplos. Por quê? Porque o fundo duplo foi criado para induzir, ok, foi criado para construir liquidez, e onde há liquidez há imã do preço. Se o mercado ou o gráfico não capturou a liquidez antes mesmo de realizar um choque, então esse é um choque inválido, ok? Não é um choque certo. Para ser um choque válido, o mercado precisa primeiro de capturar essa liquidez aqui pendente. Então, se o mercado não capturou essa liquidez aqui nessa extremidade, significa que esse aqui é um fundo inválido, é um recuo inválido. Se o mercado fazer das suas, quebrando esse fundo, retestando, então, irmão, não entre, pois é um trade inválido. Inválido por quê? Porque tem uma liquidez em cima. E quando ele tem uma liquidez, praticamente o mercado fica cravado e vai fazendo isso, que ele vai buscar a sua região, pensando que ele vai confiar nesse trade, e ele vai fazer o que? Ele rompe. Rompe por quê? Porque o mercado não capturou antes de realizar o choque uma liquidez. Ele precisa capturar liquidez, que é para ser um choque válido. Okay? Esse é o primeiro passo, que é para poder identificar um choque válido do inválido. O segundo passo para identificar um choque válido, o segundo é a mitigação em um ponto de interesse. Agora olha essa parte a número 2 da imagem. Depois do mercado capturar essa liquidez do fundo duplo, depois do mercado capturar essa liquidez do fundo duplo, o preço precisa mitigar um POI. Mitigar como? Precisa de buscar uma região de interesse. Neste caso, buscou essa demanda. Okay? O mercado buscou essa demanda, este POI, que significa Point of Interest, que significa ponto de interesse. Aqui entram ordens block, FVG, imbalance, gaps, porque é dessas regiões que o dinheiro institucional normalmente impulsiona o preço. Então, não basta apenas capturar a liquidez, não basta capturar somente a liquidez do fundo, mas precisa capturar a liquidez, reagir em uma região importante, e exatamente aqui que começa a separação entre o trader amador e trader profissional. Por quê? Porque o mercado aqui capturou esta liquidez do fundo, ok? O mercado buscou, mitigou a região de interesse, o POI, e agora ele deixou esse topo aqui com um topo de segurança válido, que neste caso, se ele perder este topo, vai realizar para nós o choque. Então o mercado fez o que? Ele buscou, quebrou essa estrutura, mostrando uma reversão intensa, forte, de uma alta, ok, de uma baixa para uma nova estrutura de alta. E o mercado, o que vai fazer? Depois dele realizar essa quebra de estrutura, que para nós é o choque, ele volta aqui realizando uma correção em ABC, ok, gerando mais induções ABC, e ele retesta novamente essa região aqui de demanda, porque provavelmente antes do mercado realizar um choque, ele deixa uma região institucional, ele deixa uma ordem block, deixa uma FVG, deixa um imbalance, ok? Que neste caso já é FVG, ok? Então ele deixa regiões
de extrema importância, deixa uma estrutura, ok, institucional que é para atrair, ok, que é para atrair e só depois que ele vai realizar uma nova estrutura. Então, neste passo, preste muito bem atenção. O mercado precisa de que antes dele capturar, ok, após ele capturar um fundo, ok, um fundo duplo, ok, após dele capturar, mitigar, ok, capturar liquidez, ele precisa mitigar uma região de interesse. Neste caso foi essa ordem de bloco aqui. Então o mercado capturou essa liquidez, buscou essa região de interesse, voltou, quebrou esse topo que segurou a estrutura de baixa, ok? E o mercado quebrou, mostrou para nós uma reversão de estrutura, e o mercado retornou ou retorna aqui em ABC. Então aqui temos aqui um trade lindo. E a terceira confirmação é o deslocamento, ok, forte, e também a captura de liquidez máximas dos dias anteriores. Todas as máximas dos dias anteriores têm liquidez e o mercado precisa primeiramente capturar essa liquidez. Se o mercado não captura essa liquidez da máxima do dia anterior, então quer dizer que tem um choque fake. Por exemplo, aqui nessa estrutura, ok? Eu tenho aqui, deixa eu mudar a cor. Eu tenho aqui uma impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Por exemplo, eu tenho aqui esse choque, aqui este fundo, o mercado quebrou este fundo. Mas se eu tenho aqui uma liquidez da máxima do dia anterior, então tenho aqui uma liquidez e automaticamente esse choque aqui acaba por ser um choque fake. Porque o mercado precisa primeiro capturar a liquidez do dia anterior, ok? Precisa primeiro capturar a liquidez do dia anterior. Então, para poder validar essa estrutura aí de reversão de mercado, de tendência, então preciso que pelo menos o mercado vai fazer o quê? Impulsiona, captura a liquidez do dia anterior e automaticamente quando ele captura a liquidez do dia anterior, então este fundo, ok? Este fundo aqui que permitiu, ok, esse deslocamento deste fundo até este topo que fez a captura da liquidez do dia anterior, acaba por ser o meu fundo de segurança válido, ok, um choque verdadeiro. Então se o mercado retorna e quebra este fundo, faz o reteste, então que eu tenho um trade lindo, um choque válido. Então agora vamos falar de armadilha. O choque fake é quando o mercado parece que vai reverter, mas na verdade ainda quer buscar liquidez. Ao invés de capturar a liquidez, ele ajuda a gerar mais liquidez ainda. Por isso você vê vários topos iguais, vários fundos iguais, rompimentos fraco, movimento sem força. Tudo isso é o mercado preparando a armadilha para o varejo. E o erro da maioria é simples. A pessoa vê apenas a quebra do fundo e já entra vendido. Vê somente a quebra do topo, já entra comprado. Mas esquece de analisar o contexto, a liquidez, o POI e o deslocamento, e aí acaba servindo de liquidez para o institucional. Então o segredo, o mercado não se movimenta aleatoriamente. Primeiro ele busca a liquidez, depois mitiga uma região de interesse e só então entrega o verdadeiro o verdadeiro movimento. O mercado precisa de capturar essas três coisas. Primeiro, captura de liquidez, mitigação em um ponto de interesse, captura de máxima do dia anterior. Isso é o Smart Money Concept. E sinceramente, quando você começa a enxergar isso no gráfico, sua leitura muda completamente. Então guarda isso. O choque válido é captura de liquidez, mitigação do POI, quebra estrutura com força ou captura de liquidez da máxima do dia anterior. Para check fake é o inverso, ok? Ele gera liquidez,
não tem contexto, quebra a estrutura sem deslocamento real. Então, se você aprender isso, você começa a parar de operar igual ao varejo e começa a enxergar o mercado como um institucional realmente esteja fazendo, né? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, choque validado, deixa like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outro trader. Tamo junto, demais, e vejo você na próxima aula.